vamos ver quem que se identifica com algumas coisas que eu vou falar. Baixa imunidade. É o que eu falei, né? Tem gente até com sarna aí, tem gente que está toda hora gripado, está toda hora com alguma coisa, resfriado, com pneumonia, com alguma coisa aí que cai, né? Você cai de cama. Baixa imunidade. Quando a imunidade está ok, está boa, você tem condições de, se porventura entrar em contato com algum patógeno, algum agente agressor, você tem condições de se defender, de combater. Mas quanto mais baixa a imunidade, menos condições de você se defender. E quanto menos condições de se defender, os parasitas vão criando, né, virulência, eles vão ficando mais virulentos, com mais toxinas, com mais toxicidade e com mais agressividade, vamos dizer assim, e aí cai mais ainda a imunidade. Então é um ciclo vicioso. A Ivanilde, por exemplo, falou que tem baixa imunidade, vive pegando gripe. A Ana Maria, crise de sinusite, infecções urinárias recorrentes, né? Então já tem bactéria aí também. Inflamações subclínicas, aquela inflamação que você não vê, né? Que ela vai, aos poucos, se deteriorando. Às vezes, uma doença para manifestar demora 20, 30 anos. E aquela inflamação subclínica crônica que vai ocasionando, né? Estresse oxidativo, lesão nas artérias, hipermeabilidade intestinal, diabetes, e de repente você não se dá conta que tem. Vai ao médico e o médico olha seu exame e fala, tá tudo ok, tá beleza, né? E aí, pá, vem um infarto, por exemplo, de repente. Vem uma doença autoimune, vem um câncer. E a pessoa fala, nossa, mas eu não tinha nada até ontem, como é que apareceu? Mas não, esse processo é lento e cumulativo, né? E quem tem, agora vai arrebentar, acho que todo mundo vai pôr. Quem tem problemas digestivos e intestinais. Problema intestinal ou é desbiose, né? Ou é desbiose, não. Ou é diarreia, ou é constipação, que é uma desbiose. E problema digestivo, barriga estufada, azia, refluxo, gastrite. Ó, já começou, eu tenho, muita gente tem, né? Tem diarreia, fungo no pé, o fungo não tá só no pé. Ó, a Luzia, ó, a Rosicléia aqui, acho que é nova do canal, né? De Londrina, então seja bem-vinda. Muita gente nova aqui. No protocolo você receita sais biliares? Não é assim o protocolo, não, tá? Quem tem câncer de intestino, qual é o melhor chá? Não, quem tem câncer é parasita, tá? Tem que tirar parasita. Câncer está muito, mas muito ligado a parasita. Então, quem tem aí baixa imunidade, inflamações subclínicas, problemas digestivos e intestinais, falta de energia, então todos esses problemas podem vir da falta de uma detoxificação parasitária. Em outras palavras, tirar parasita. Então, nós sabemos que não dá para usar antiparasitários comuns que vendem na farmácia, né, gente? Parem de tomar esses Anita da vida. Isso daí detona com seu fígado, e o pior de tudo é que não mata. Não vou falar que não mata nada, mas mata só uma gama de parasitas. E o restante? E os ovinhos, os filhotes? E os vários tipos, sendo que você pode ter mais de 100 tipos de parasita. Você acha mesmo que tomando um Anita ou até um albendazol, você vai matar tudo? Ah, muita inocência sua, né? Não é assim, não. Claro que não é. Então, nós sabemos que não dá para confiar nesses remédios de farmácia. Eles estão cheios de efeitos colaterais, escrito na própria bula. Lê a bula deles, né? E ainda tem os efeitos adversos. Tem efeitos colaterais e efeitos adversos que não estão escritos na bula, como nos remédios mais modernos. Então, você tem que tomar cuidado aí. Tem duas coisas. O efeito colateral, o fabricante é obrigado a colocar na bula. Efeitos adversos, não é obrigado a colocar, são mais a menos, mas são efeitos mais adversos. Por exemplo, o Anita, que afeta o fígado, com vários efeitos colaterais,
e está sendo prescrito, inclusive, para criança, até criança tomando anita, né? Então, hoje nós temos os pequenos parasitas. Antigamente, existia, né, aquelas lombrigas enormes. Eu lembro que quando eu estava no ginásio, eu fiz um trabalho da Tênia Solium. Até hoje, eu me lembro, porque eu sou da época da cartolina. Hoje em dia se usa cartolina? Eu não sei. Na minha época, né, já falei a minha idade, que eu vou fazer 61 anos, então, há 50 anos atrás se usava cartolina. E eu desenhei uma Tênia Solium, pegou a cartolina inteira, porque era gigante, e eu ficava imaginando aquilo dentro da pessoa. E existia mesmo. Então, tinha aquelas lombrigas enormes. Mas hoje a maioria são pequenos parasitas e alguns até microscópicos, por isso que você acha que vai aparecer no exame, não identifica, não detecta o exame de fezes. E fora que, como eu sempre falo, eles não ficam só no intestino, eles ficam pelo corpo todo, né? Então, antigamente tinha essas lombrigas enormes, mas eles, mesmo pequenos, estão lá, né? Menos hoje em dia, que não, é raro, né, ter alguém com um parasita tão grande, mas está lá. Por exemplo, a giardia. Muitas vezes ela não aparece no exame parasitológico de fezes. Mesmo colhendo várias amostras, ela não aparece, mas ela está lá. Tanto que os dados da literatura mostram que o número de infecções por parasitas na população chega a passar 50%. Isso, assim, estatística, porque claro que se todos fizessem exames e relatassem, né, os sintomas e tudo, passaria desses 50%. É que são estatísticas, mas eu creio que muito mais de 50% das pessoas estão com parasitoses. Então, eles são pequenos parasitas que representam um grande problema, porque essas infecções parasitárias têm aumentado a cada mês, a cada ano. Muita gente pensa que tendo saneamento básico não tem parasita. Tem livros aí que falam, né, muito sobre isso. Isso é coisa do passado, quando não tinha saneamento básico, ou então, até hoje em dia, só o pobre que tem parasita, só quem mora em favela que tem parasita, e não é nada disso. Às vezes, quanto mais dinheiro, mais condições tem de frequentar restaurantes por aí, você acha que eles desinfectam bem os alimentos, principalmente as saladas, e as mulheres têm mais tendência ainda a adquirir os parasitas, porque a maioria sempre está em dieta, né, e pede mais salada. Eu não peço. Eu não como salada fora de casa, né? E não é porque é orgânico que não tem parasita, tá? Então, esses pequenos parasitas são muito importantes, né? São pequenos no tamanho, mas grande em proporção do dano que ele causa para a sua saúde. E eles podem vir de qualquer lugar, de ambiente, de qualquer lugar, da água, do ar. O toxoplasma, muitas vezes, é microscópico, você inspira o toxoplasma, tá? Então fala, meu gato fica para lá e eu para cá, mas tá no ar, não adianta. Uma pessoa contaminada pode contaminar um alimento ou a água que eu consumo. Então, eu posso, né? Eu só compro orgânico, eu só como tudo, sim, mas você recebe alguém na sua casa e pode sim. Me perguntaram na live de ontem, ou antes de ontem, se pode pegar no banheiro. Pode pegar no sofá. O seu gato não senta no sofá, ou o seu cachorro, ou se não tem animal de estimação, até uma visita, pode estar com parasita, pega sim, tá? Tem casos que a pessoa tem toda a sintomatologia dos parasitas e os exames não detectam. Eu nunca me esqueço, né? Foi um desses dias aí que a pessoa falou, meu filho tem 2 parasitas. Desculpa, mas eu achei tão assim, interessante, 2, né? 2. Contaram, 1, 2. 2, né? E o resto do corpo, será que não tem? Mesmo no intestino, ninguém tem só 2, né? É que o exame não mostra mesmo. Então, a giardia, por exemplo, é difícil a detecção dela. Ela está muito ligada à água, tá? Então, ela vem pela água. Teve um estudo americano, né, que ele falou que milhões de americanos adoecem por parasitas a cada ano. Eles mostram os dados, né, mostram os dados que esses dados que colheram, 50% das pessoas têm parasitas, mas esses dados são
subestimados. É o que eu falei. Muita coisa não entra na estatística. Então, são para baixo estimados. Um estudo de 2002, que foi publicado no Jornal Americano de Doenças Tropicais e Higiene, analisaram 2.086 pacientes e desses, 32% apresentavam resultados positivos para infecções parasitárias. E 56% tinham sintomas de doenças parasitárias após serem tratados, os sintomas, né, acabaram. Então, 56%, o que eles querem dizer? Que não detectaram no exame, mas eles tinham sintomas. Trataram e os sintomas desapareceram. Então, é uma prova que não detectou no exame, mas a clínica é soberana. Então, trataram os sintomas com as medidas certas para tirar os parasitas e os sintomas passaram. Não foi coincidência, porque as pessoas estavam mesmo com parasitas. Então, isso mostra que os exames não são sensíveis para detectar todos os parasitas. Pode detectar um ou outro, mas todos não. Então, é o que eu falo, gente. Se a maioria das pessoas tem parasita, por que você vai ficar atrás de exame? Faz a desparasitação e pronto. Não é melhor, né? Do que ficar aí fazendo 1000 tipos de exame, fuçando. Você tem mesmo? A maioria das pessoas tem. Então, nós podemos afirmar que os pacientes com síndrome do intestino irritável, pacientes com doenças inflamatórias intestinais, sangramentos, estufamentos, diarreias e constipação e muito mais coisa aí, estão sendo causadas por doença infecciosa parasitária. Depois de vários pacientes que foram diagnosticados com Crohn, com colite ulcerativa, e ouviram os médicos dizerem que são doenças incuráveis e que tem que tomar remédio para o resto da vida, foi constatado que o tratamento dessas doenças está mais relacionado à carga parasitária. Então, o que esse estudo mostrou? Que doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável e até o celíaco está relacionado com parasita. E sempre falam, o Crohn é incurável, não tem cura. Colite ulcerativa também não tem. Então, o que tem que fazer? Tratar o intestino, obviamente, né? Fazer uma reeducação alimentar, tirar parasita, né? Portanto, é preciso primeiro desparasitar para depois tratar o intestino. Mas já começa retirando o que inflama seu intestino. Por isso que no protocolo IDF nós começamos no intestino, né, limpando o intestino com alimentos funcionais e também retirando, claro, o que vai te inflamar. Já começa, né, a preparar seu organismo para a desparasitação, porque os parasitas liberam toxinas. Então, é uma causa inquestionável, né? Parasita causa doença, sim. Em vez de procurar por todos os parasitas, né, e sabemos que a grande maioria da população tem, não é mais fácil a prevenção e a desparasitação de tempos em tempos? Então, é o que fala no livro e é o que eu estou falando para vocês. Para que ficar procurando para falar, eu não tenho? Só que esse eu não tenho não é fidedigno, porque o exame não detecta. Você teria que repetir 36 vezes o mesmo exame de fezes para detectar parasita que está no intestino. E os outros que podem estar no pâncreas, pode estar no fígado, no hipotálamo, na hipófise, na glândula adrenal, no timo, no estômago, como a H. pylori. A H. pylori é um parasita. Então, nós humanos podemos abrigar mais de 100 tipos de parasitas que sugam nossos nutrientes e acabam por nos adoecer. Porque tem parasita que come hormônio, tem parasita que come suplementos, vitaminas, minerais, como a B12, o ferro, e fora a comida, né, um alimento que você come. E muitas vezes são seres invisíveis, unicelulares, como os protozoários. Protozoário é parasita também. Até vermes mais complexos, como Ascaris lumbricoides, que pode ter, desde ser microscópico, o Ascaris, mas pode ter até vários metros. E cada fêmea do Ascaris lumbricoides bota 200 mil ovos por dia. Então, a gente tem que pegar esses ovinhos, não adianta só matar os vermes grandes. E
que tem pessoas que não têm sintomas, né? Por que será? Tem pessoas que têm vários sintomas, enjoo, vômitos, dor de cabeça, diabetes vem de parasita, câncer, e tem gente que não tem sintoma nenhum. Tem pessoas que têm um sistema imunológico saudável, elas podem manter a maioria desses parasitas sob controle, é o que eu falei. Coloca numa balança, em 2 pratos, né? Se seu sistema imunológico é forte, é alto, vai combater os parasitas, né? Então, o sistema imunológico, sua defesa tem que estar maior do que os parasitas, os agentes agressores, né? Só que será que a maioria das pessoas tem esse controle? Tem essa imunidade alta? Bom, o que a gente vê é que a maioria das pessoas da população está doente. Então, a gente pode chegar na conclusão que não. As pessoas não têm uma imunidade alta. Um estudo também de 2002 fala sobre isso. Quase 1/3 das pessoas infectadas com parasitas não manifestam sintomas, mas o parasita está lá, né? E se ela tiver uma queda da imunidade? O parasita não vai pensar 2 vezes. É como as bactérias, né? As gram-positivas e as gram-negativas, as bactérias patógenas e as bactérias do bem. Nós temos um pequeno número de bactérias do mal, um maior número de bactérias do bem. Isso, seu intestino está equilibrado, está em eubiose. Mas se começa a morrer as bactérias do bem, as bactérias do mal começam a criar virulência, começam a ficar agressivas e começam a ocasionar danos para a nossa saúde. Então, um desequilíbrio na microbiota vai causar uma baixa imunidade, que vai ocasionar o quê? A virulência das bactérias patógenas. E aí você começa a perder as batalhas e perde a guerra, né? A doença ganha. Então, quase 1/3 das pessoas infectadas com parasitas não manifestam sintomas. Mas que o parasita está lá, tá. Mas tem 2 problemas aí, né? O primeiro problema, se por algum motivo tiver uma queda do sistema imunológico, é o que eu acabei de falar, a pessoa já está cheia de parasitas e a carga pode ser grande, né? A carga tóxica, e a pessoa vem a adoecer, aí começa a manifestar os sintomas e os sinais. E o segundo problema é que a pessoa pode passar para outras pessoas, um idoso que já está debilitado, um jovem que não tem, por exemplo, um bebê, não tem a imunidade formada, e adoecer as pessoas até da sua família. Então, você tem que pensar nos outros também, não é só em você. Você pode pensar, eu não tenho nada, não sinto nada, estou bem. Mas e se você estiver passando? É igual HIV, né? HIV não deixa de ser um parasita, que é um vírus. A pessoa não manifestou a AIDS, ela está com HIV. Então ela fala, mas eu não sinto nada, então eu vou me relacionar aí com todo mundo, sem proteção, porque eu não sinto nada, mas você está passando. Então você tem que pensar na sua família, você tem que pensar nas pessoas do seu convívio, e até as pessoas que você beija na boca, né? Porque passa assim, né? Então os parasitas, eles estão cheios de toxinas e metais tóxicos. É como eu falei, os parasitas, eles formam uma união, uma gangue do mal. Então, é fungo misturado com verme, dentro do verme tem vírus, né? E aí um protege o outro, e o metal está em cima. Então, por isso que tem que tirar o metal para poder liberar os parasitas, para eliminá-los. No protocolo IDF, nós vamos fazer exatamente isso.